Boa noite. Bom, como estamos? Bem? Parece que o ano nem começou, né? Não sei, tá estranho. Janeiro demorou para começar, para acabar. Carnaval, hein, pessoal? Daqui 2 semanas. Prestar atenção. Que um momento não estrague uma reencarnação. Porque nós não entendemos muito bem o carnaval ainda, né? Você tem aquele período de concentração, de meditação, e daí depois você está liberado, vamos dizer assim. A festa da carne. E aí não podia nada, agora acha que pode tudo. E não é assim que funciona. Então, se tiver a oportunidade de aproveitar o carnaval também para descansar, descanse. Se for passear, passeie. Se puder ir para algum lugar com a família, aproveita. Aproveita, porque criança cresce, viu? Quando você vê, já foi embora. E aí depois você fica lembrando. Quando era pequenininho, levava para a praia, virava de ponta cabeça, tinha dor de barriga. Agora, saudades, isso não vem mais. Então aproveite da melhor maneira possível. Que é estranho, né? Toda vez que tem um feriado, o povo faz bobagem, não sei o que acontece. Parece cachorro quando você solta. Você tem um feriado prolongado, aumenta acidente, bebida, gasto que não pode. Complicado. Por que será que a gente faz isso, né? Essa euforia de querer tudo para ontem. Estranho. Estou falando por mim porque já aproveitei carnaval de muitas maneiras. Hoje eu aproveito de outra maneira. Vou palestrar, não viajo mais no carnaval, não tenho mais paciência para trânsito, para um monte de gente. Então, fico em casa de boa, mas tem gente que só tem o carnaval para viajar, né? Aproveita, vai. Vai devagar, não precisa passar ninguém não precisa ultrapassar não precisa chegar em primeiro lugar. Porque não tem como você chegar em primeiro lugar. Quem mora lá já chegou primeiro que você, então você não vai ganhar essa corrida. Faça boas lembranças, boas recordações do carnaval, da Páscoa, seja do que for. Não estrague, porque depois é triste. Semana passada, estava assistindo a palestra aqui do Wagner, e eu não tinha essa palestra aqui ainda. Sempre que eu venho aqui, eu faço uma palestra nova. Aí depois eu pego e faço a mesma palestra em algumas outras casas. E aí assim vai a vida. Porque não dá para fazer a mesma palestra 10 anos seguidos, né? E aí o Wagner estava fazendo uma palestra excelente, uma apresentação, praticamente uma aula, aqui um estudo. E a palestra do Wagner era uma pergunta. Se eu sou filho de Deus, por que eu sofro? Estão lembrados, né? Por que eu sofro? E aí ele fez a explanação, explicou e concluiu da seguinte maneira: se eu sou filho de Deus e eu sofro, é porque eu escolhi não seguir as leis naturais, as leis divinas. Eu escolhi sofrer. Porque quando eu escolho não seguir, quando eu escolho não fazer correto, eu escolho sofrer. Lembrando que ele não fez um título assim, porque eu tenho problemas, porque eu sinto dor. Não foi isso que ele falou. Ele escreveu porque eu sofro, porque problemas, sentir dor, preocupações, nós teremos. A vida é assim, não é? Tem como não ter nenhum tipo de problema? Só saber que você vai morrer e não saber quando já é um problema. Seria um problema maior ainda se você soubesse quando, né? Porque se tivesse muito tempo, ia fazer muita bobagem. E se tivesse pouco tempo, ia querer compensar. Então você vai morrer e não sabe quando, já é um problema. Então a questão não é ter o problema, é o sofrer ou não sofrer. E conforme ele foi fazendo essa explanação, eu pensei, eu vou dar continuidade nisso. Por que eu sofro? Porque eu estou em desacordo com as leis naturais. Eu não estou seguindo a cartilha da vida. E aí eu sofro.
E o sofrimento vem por rebeldia. Porque tem pessoas que passam por problemas e são resignadas. Elas se submetem àquela experiência tentando absorver a melhor lição. E tem pessoas que têm tão poucos problemas perante perante o que a gente tem, ou a gente também tem poucos problemas perto de outras pessoas que a gente conhece, e passa com revolta. Como se revoltar resolvesse. Vocês já viram alguém que reclama da chuva, fazer a chuva parar? Não, né? Você já viu alguém que reclama dos problemas, fazer o problema terminar? Não. O que está na minha mão, o que depende de mim, o que eu posso fazer, eu faço da melhor maneira possível. O que não está na minha mão, eu não posso fazer nada. Eu tenho que seguir. Aquilo que eu não consigo mudar, eu administro. Entendeu? Se você tem uma diabetes e precisa aplicar insulina, você não consegue mudar isso. Mas se você não aplicar a insulina e não medir, você vai arrumar problema. Então você não consegue mudar, você administra. É assim que é. Tem coisas na vida que a gente não vai conseguir mudar. E não vai conseguir mudar porque tem um motivo para eu passar por aquilo. Aquela experiência. E aí depois de um tempo sofrendo, a gente muda. Pelo menos comigo foi assim. Eu não mudei porque eu despertei. Eu mudei, estou em processo de mudança, porque eu cansei de sofrer. E isso cansa mesmo. E dói. E depois você percebe que poderia ter sofrido um pouco menos, se tivesse mudado um pouco antes. Então, às vezes, a gente cansa de sofrer. A gente se revolta, a gente se deprime, e depois a gente fala, alguma coisa está errada. E aí a gente vem para a segunda parte. Já que não está dando certo, já que eu estou sofrendo, o que eu preciso fazer? Quando eu tomo consciência disso, eu tomo uma atitude para comigo. Algo está dando errado, eu devo estar fazendo algo errado. Porque se eu estivesse fazendo certo, com certeza não daria errado. Aí eu começo a perceber que não é com o outro. Não é culpa do outro. Não é responsabilidade do outro. Não é atitude do outro. E sim, sou eu. Eu agi, eu fiz, eu não fiz. Não fazer a escolha, tá? Eu vou ficar na minha. Você escolheu. Não fazer a escolha. Eu não vou me meter com isso. Você escolheu não se meter com isso. E aí você já está contrário das leis naturais. Do Evangelho de Deus. Exemplificado, pregado, falado por Jesus, que é nosso mestre. Seja o seu falar sim ou não. Posicione-se. Posicione-se. E se errar? Muda a posição. Olha, até agora eu achava isso, eu pensava isso. Agora eu andei pensando, eu andei estudando, eu andei pesquisando, eu concluí que o que eu fiz estava errado. Então, a partir de agora, eu vou mudar a rota. Vocês nunca viram o GPS falando assim, cansei, também não falo mais, não é? Você erra, ele fala, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. Enquanto está ligado, recalculando rota. Não é assim? Não tem, acho que não tem GPS que fala assim, não, cansei, também não falo mais. Já que você não quer ir por onde eu estou falando, né? Porque quando é a mulher da gente, a gente pode não ir, né? Dá uma briga só, mas a gente não pode, né? A gente pode optar, não vou, você está errado. Mas a mulher do GPS não erra, velho. Ela sai do ar, mas ela não erra. Então, ela nunca fala assim, cansei de você. Ela fala recalculando rota, recalculando rota. A vida é assim, recalculando rota. Desde que você esteja com o GPS ligado. Não significa que o carro está andando, né? O carro pode estar parado. Mas o GPS está ligado. Você está fazendo uma viagem, para tomar um café ou ir ao banheiro e esquece o celular, o GPS ligado no carro.
Já passou perto de um carro no posto e o carro está falando sozinho? Você olha, esqueceu o GPS ligado. O bichinho está sozinho, está falando. A questão é, o seu GPS está ligado? A sua consciência está desperta? Você tem consciência do que você está encarnado e não veio aqui só para comer, dormir, ir ao banheiro e reproduzir? Você veio para um pouco mais que isso? Porque se o seu GPS estiver desligado, ou seja, se você estiver desconectado da realidade, aí não tem como. Vai calcular que rota se você não está nem andando. Mas se você está desperto, o tempo todo a gente está. Na hora que acorda, na hora que a gente vai dormir. E nem sempre a gente toma a melhor decisão. Às vezes você programa uma coisa de manhã, chegou o final do dia, não deu certo. Não deu para fazer, fez errado. Aí no outro dia você faz de novo, está lá, está listado. São os afazeres. Então quando a gente passa para essa segunda fase, que a gente muda, porque ou você cansou, ou sei lá, teve um despertar, alguém falou, você observou a vida de alguém. E quando eu era criança eu fazia muito isso, sabe? Eu olhava muito a vida dos outros, mas não para saber, porque criança. Eu ficava olhando, e não sei, isso nasceu comigo, as pessoas que viviam bem e as pessoas que não viviam tão bem, para saber atitudes que elas tinham, para entender o porquê. Por que eu fazia isso? Eu sei. Não tinha orientações. Eu não tinha orientações. Então, alguma coisa falava assim, ó, já que você não tem uma orientação de quem deveria te orientar, não por maldade, mas por ignorância, dá uma olhada na vida. E eu fui observando. E aí você tem um despertar. Você começa a admirar a pessoa certa, você tem um despertar. Não tem? Quando eu cheguei na doutrina, eu admirava alguns palestrantes, alguns trabalhadores da casa que eu ia fazer o estudo. Eu começava a perguntar. Aí eu descobria, através deles, tudo que eles tinham lido, tudo que eles tinham feito. Eu falava, nossa, é por aí. E alguns outros eu parei de admirar, viu? Porque algumas pessoas a gente vai conhecendo também, e aí não tem afinidade. Porque não é porque a pessoa está aqui falando que a pessoa é o que ela está falando. Aqui a gente replica, né? Alguns falam daquilo que fizeram, fazem e farão. Aí é diferente. Tem palestrante que ele fala, mas você já sabe a vida da pessoa. E aí quando ele fala, você sente, porque ele está falando daquilo que ele faz. Tem uma vibração, tem uma energia. É assim que é. E não é porque é espírita. Não é porque é espírita. Às vezes você vai passar, vai visitar uma pessoa, minha avó. Não, dá uma vontade de ficar pertinho dela, né? A minha tia, dá uma vontade de ficar conversando com ela, né? Meu avô, é legal, conversa, por quê? Tem alegria de viver. E só tem alegria de viver quem entendeu o porquê da vida. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, que alegria que você tem. Mas se você não sabe o que você está fazendo aqui, qualquer coisa serve, né? E aí vem a tristeza. E como você não tem uma visão além do físico, você vai tentar suprir com coisas físicas, com coisas materiais. E aí a tristeza vai aumentando e a necessidade de anestesiar vai aumentando e você continua nesse sofrimento, sofrimento, sofrimento. Eu não sei porque eu sofro. Você sabe porque você sofre. Se você não sabe, assista a palestra do Wagner de novo, está lá na internet. Está lá na internet. E aí eu percebo que eu errei. Daí vem a primeira coisa, arrependimento. Só se arrepende quem tem consciência de que errou. Certo? Se você não tem consciência de que você errou, você vai se arrepender do quê? Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Já ouviu isso? Não tem problema, velho. Você não despertou. Um dia você vai despertar. Porque como que um de nós aqui pode passar uma vida toda e achar que não fez nada de errado para se arrepender? Até os ilustres. Quando você lê um livro espírita, e aí você pega alguns espíritos que passaram pela Terra e foram grandes personagens no bem, você se arrepende de alguma coisa? A resposta é unânime.
Eu me arrependo de ter feito pouco. Se eu soubesse como era, eu teria feito muito mais. Vocês assistiram a lista de Schindler, né? O que ele faz no fim? Esse anel dava para salvar mais um. Isso aqui dava para salvar mais um. É isso. Esse é o arrependimento. Então, se até quem faz só o bem tem do que se arrepender, é muita pretensão achar que não tem nada para se arrepender. Então vamos considerar que nós temos um arrependimento bem pequenininho. Não é muita coisa não, né? Porque nós somos espíritas também, né? Então nós estamos bem na fita. Então você tem um arrependimento. Arrependimento, expiação, reparação. São conceitos centrais do Espiritismo para a reabilitação moral. Reabilitação. Você estava habilitado a fazer o bem, mas você não praticou o bem. Então você precisa fazer uma reabilitação. Voltar a estar apto. Fazendo o mal, você está inapto. Não significa que você não serve. Significa que você está inapto. Esse negócio de apto e inapto também a gente às vezes não entende, né? Uma palavra meio... César, você está inapto, viu? Aí a pessoa fala, com quem que ele pensa que está falando? Não é assim. Vou dar uma explicação bem simples. Vamos dizer que a casa estivesse precisando de um eletricista. Precisa fazer uns reparos, certo? Coloca no jornal, precisamos de um eletricista. Aí chega o Wagner aqui. Ó, tô precisando fazer uns bicos aí, né? A conta de luz subiu, gasolina não para de subir, eu preciso fazer uns bicos. E aí eu vi que tá precisando de um eletricista, eu vou fazer os reparos, né? Mas Wagner, você é médico, não vai prestar. Você vai querer pôr o bisturi lá no fio, vai dar um pipoco, aí a casa já está ruim, fica pior, vai pegar fogo em tudo. Não vai prestar. Você está inapto para o serviço. Para o reparo elétrico, você está inapto. Como assim? Eu sou médico. Beleza, vai para o hospital e faz o que você tem que fazer lá. Certo? Mas para fazer um reparo elétrico, você está inapto. A não ser que ele traga um curso de eletricista. Aí ele vai ter que fazer o reparo, de graça. Porque também nós não vamos pagar, né? Já que é da casa, é de graça. A não ser que seja um eletricista que frequente a casa e precisa do serviço. Aí, a gente paga. Porque não é que você está aqui que você tem que fazer de graça também, né? Entendeu? Apto e inapto? Então, enquanto você estiver equivocado, você não está apto. E mesmo assim, Deus usa o homem para ajudar o homem. Então, às vezes, mesmo fazendo uma coisa equivocada, vai reverberar em alguém que precisava daquela experiência. Vocês acreditam que existe bala perdida? Fala a verdade. Não cai uma folha do céu se Deus não quiser. A pessoa estava passando não sei aonde e acertaram a bala nela, foi uma bala perdida. Bala perdida, cadê Deus? Estava dormindo? Não acertou alguém à toa. Então, até quando você erra, Deus usa o seu erro para que aquilo seja proveitoso de alguma maneira. Então acertar a bala em alguém é proveitoso? Não. Não é proveitoso, você vai arrumar uma confusão. Mas aquela pessoa passou por aquilo, reparou, aprendeu. Fica difícil às vezes a gente entender isso. Mas se não tiver uma lógica, Deus não está no comando. Deus está no comando? Por isso que chama cosmos. Senão se chamaria caos. Onde o arrependimento é o reconhecimento da falta. Errei. Falhei. É o reconhecimento da falta, da falha. A expiação é o sofrimento pelas consequências do aprendizado. Já vou explicar isso aqui. E o sofrimento e a reparação é a ação prática de corrigir o erro, através de boas ações, da boa prática do bem, sendo etapa final e mais importante para quitar débitos e progredir, conforme detalhado por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, que é um livro excelente,
em que Kardec conversa com alguns espíritos, ou seja, desencarnados, e aí os que estão felizes do lado de lá. E aí eles contam o que aconteceu, o que eles fizeram, por que eles morreram, como que eles morreram e como eles foram recebidos e o que eles estão fazendo lá de lá. Por alguns que estão mais ou menos do lado de lá e por alguns que estão em sofrimento pro lado de lá. Matei fulano de tal, não me arrependi, fui morto, desencarnei revoltado e passei um tempo sofrimento, então eles vão narrando. Por quê? Para que a gente entenda que para cada reação aqui, tem uma reação. Aqui ou no mundo espiritual. Porque onde eu tiver, a consciência vai estar comigo, não vai? Então aquilo que eu trouxe na minha consciência vai me seguir. Sendo assim, não adianta fugir para ficar em paz, porque onde você for, você está. Não é, Paulo? Se eu brigar com o Paulo brigar comigo, e ele for lá para Ubatuba, Praia Grande, aposentado vai para Praia Grande, né? Aposentado de Rio Claro vai tudo para Praia Grande. Tudo que é colônia de velho aposentada está na Praia Grande lá. E ali para Itaiaém o Peruíbe é o pessoal da estadual, né? E Mongaguá, o pessoal do professor também, é aquele povo lá, né? É aquele povo. Aí ele vai lá, você vai para Peruíbe então, estadual. Você vai para onde? Que pobreza. Não vou nem falar que você aposentou militar, tá? Aí ele briga comigo, aí ele vai pra praia. Chega na praia, ele tá lembrando de mim, tá lá se roendo, torturando. Por quê? Estamos ligados, estamos juntos, né? Não vou pra praia com ele, mas vou passar o final de semana de carnaval com ele. Porque estaremos ligados. Eu não tô, mas na cabeça dele eu tô. Né? Agora está na moda, vai ser um trisal. Nós três. Só que ela nem está sabendo. Além de ser um trisal, você está sendo traída, porque ele nem está falando para você que ele está pensando em mim. Olha que loucura. Parece brincadeira. Mas no mundo espiritual, ligou, pensou, plasmou. Assiste um filme de guerra, ai, tive pesadelo a noite inteira. Eu acho que foi o Alface. Cara, eu acho que foi o filme de guerra. Né? Foi o filme de guerra. Foi os 3 pratos de feijuca que você tomou, que fez você não dormir bem. Entendeu? Foi a raiva, foi a briga. Brigou durante o dia inteiro. Vai brincar, quer competir, vai jogar bola, quer dar dividida com o filho. Quase joga o moleque no teto, porque não aceita perder. Aí vai dormir, tá agitado. Por que será? Porque a consciência... Então o arrependimento é o reconhecimento sincero e a dor moral. A dor em mim. Aquela noite que você não dorme e fala assim, nossa, falei aquele negócio pro Igor, fui mal criado com o Igor, não precisava. Mesmo que ele tivesse errado, não tinha necessidade para tanto. Agora eu vou só daqui 15 dias, 20 dias, quando eu chegar no centro espírita, pedir desculpa. E se ele aceitou, né, ou aceitar, né? E aí a cabeça fica, né? E aí toda vez que eu lembro dele, e lembro do que eu fiz, fico mal. Essa é a dor moral. Porque quando você não tem consciência, você maltrata o outro e tudo bem, porque daqui a pouco você vai maltratar o outro também, então, né? Você nem lembra. Está adormecido. Aí você não lembra. Abrindo a porta para a mudança e a esperança. Esperança não é de esperar. A esperança é de esperançar. Esperançar é esperar fazendo algo. É esperar o resultado plantando, não é? O fazendeiro coloca a semente, cuida e ele está imaginando a colheita. Mas ele não joga lá e some e volta depois de um ano para ver se o pé está pronto. Então eu cuido e aí eu espero que dê certo. Porque senão fica fácil, né?
Eu jogo a semente e volto depois para buscar. E quem vai cuidar? Não basta sentir remorso, é preciso entender o erro para não repeti-lo. Porque se eu não tiver consciência de que eu errei, por que eu vou parar? Se eu acho que eu estou certo, por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? E aí eu sempre acho que é o outro, né? Você sai fazer palestra, aí você conhece um monte de casa, um monte de gente, um monte de tipo de casa espírita, um monte de dinâmica, é muito legal, é muito interessante, é uma experiência muito legal, muito, muito rica, né? E às vezes, quase sempre, acaba a palestra, César, adorei sua palestra, tudo que você falou, a minha mulher tinha que estar aqui. Já ouviu isso ou não? Quantas vezes? Quase sempre. Aí veio a moça e falou assim, eu adorei sua palestra. Nossa, perfeita. O meu marido tinha que ter ouvido tudo que você falou. Aí você pega e fica quieto, né? Aquela vontade de responder, mas você não responde por caridade, né? Tá rindo, Igor. É complicado isso, velho. Vai por mim que é complicado, cara. Aí você pega e fala assim, então, mas o importante é que você estava aqui, você ouviu, entendeu? E aí você pondo em prática, não o que eu falei, mas o que eu relatei, ele vai ver a sua mudança e se ele sentir a vontade, ele vai te seguir. Entendeu? Porque era para ele estar aqui, mas ele não veio. Aí o que você faz? Pratica. Ele não vai assistir a palestra me vendo, me ouvindo. Ele vai assistir a palestra te observando. E o exemplo arrasta. De qualquer maneira ele vai ouvir. Porque se ele tiver que ouvir, ele vai ouvir. Então você exemplifica aquilo que você ouviu aqui e você vai ser uma carta viva do Evangelho. Um espelho refletindo as mensagens de Deus. Aí a moça foi conversar com outra pessoa. Deu 3 minutos, chegou um rapaz e falou assim, cara, eu adorei sua palestra. Tudo a ver. A minha mulher tinha que estar aqui. Eu pensei, eu vou chamar aquela moça lá, né? Aí um casa com o outro, tá resolvido. Mas não é assim que funciona, né? Daí você repete tudo isso pro marido. Tá certo que se tivesse escolhido bem, estariam os dois ali. Né? Porque quando você tem 50, 60 anos, você não teve teste de drive, né? Sorriu, namorou, ficou sentadinho, não dava nem a mão, porque o pai estava de olho, com a garrucha atrás. Aí você arrumava um serviço, arrumava um lugar para morar, provava para o pai que você tinha condição de prover, daí ele deixava casar, e aí, depois que casou, seja o que Deus quiser. Hoje não, hoje tem test drive, não tem? Você conhece a pessoa, você sai, você se relaciona, você viaja, não deu certo, e você para, e tá tudo certo. Hoje é assim. Então, meu filho, pelo amor, né? Você gosta de espiritismo, vai casar com o cara que não gosta? Não vai prestar. Ah, você gosta de espiritismo, a mulher vai casar com a mulher que é evangélica? Vai ser difícil. Então, já que tem test drive, tenta casar por afinidade. Não vai ser tudo igual. Tem coisa que você gosta, tem coisa que a outra pessoa não gosta. Mas se pelo menos aí um tantinho não tiver afinidade, não vai ser casamento, né? Vai ser UFC. Não vai ser relacionamento. Se eu vou para uma faculdade de direito, o que eu vou conversar numa faculdade de direito? Sobre artes. Não tem lógica? Eu vou conversar sobre leis. Não é assim? Então, aí você casa com uma pessoa, você gosta de direito, e a pessoa gosta de arte. Beleza, isso aí é tranquilo. Mas, se você gosta de um tipo de religião, a outra pessoa não gosta da sua religião, ainda é contra, não vai prestar. Tem coisa que não dá certo.
Não tem acordo. Mas se for consciente do tipo, eu tenho um amigo que é espírita e a esposa dele é católica. E cada um segue a sua e está tudo bem. E ele vai lá assistir missa. Ela não vem assistir. Está tudo bem. Porque o espírito tem consciência de que a pessoa não está pronta para ouvir. E está tudo bem. E é assim que funciona. Então, o reconhecimento de ter feito mal. A primeira coisa, eu errei. E aí a gente trabalha o quê? O sentimento de culpa que nos aprisiona. Ah, eu errei, eu tenho vergonha. Não, ou o orgulho, né? A vaidade. Eu errei com o Igor. Ah, mas já passou 15 dias, ele esqueceu, não vou pedir desculpa não. Olha a vaidade. Olha o orgulho. Às vezes eu não peço desculpa. Aí eu vou lá e peço. Às vezes eu tenho vergonha, eu não peço. Mas aquilo vai estar na minha cabeça. Então a primeira coisa é o reconhecimento. Aí depois vem o quê? A expiação. A expiação é o sofrimento pelas consequências do mal praticado. Nossa, mas é assim? É assim. Se eu beber e bater o carro, eu posso morrer. Se eu colocar o dedo na tomada, eu tomo um choque. As coisas que eu faço têm consequência. Porque se não tiver consequência, o que vai me impedir de parar? O que vai me impedir de parar? Tem consequências e eu tenho que ter consciência que tem consequência. Então a expiação é a consequência do erro que eu cometi. É lógico que pela misericórdia divina, ela é proporcional ao meu entendimento, não é? Quando você tem um filho de 4 anos de idade e ele faz uma coisa que não deveria, você cuida dele de uma maneira. Agora, quando o bichinho tem 24 anos de idade, é de outra maneira. É outra conversa, é outra atitude. Né? Você pune, você proíbe, você... Enfim. Porque daí ele já teve consciência. Ele fez, ele sabia o que ele estava fazendo. Então nós, quando fazemos algo errado, Deus sabe o grau de evolução. Deus sabe o grau de entendimento. Então a primeira coisa é, eu fiz errado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, mas às vezes você sabe. Se você soubesse, você não tinha feito. Às vezes você até acredita que vai ter consequências, mas você ainda não viu as consequências. Você não viu as consequências. Essa semana aqui, segunda-feira, sexta-feira, a minha mãe foi lá na ACD em São Paulo, porque ela teve que trocar a prótese dela. E eu já fui levar minha mãe na ACD em São Paulo. Que uma coisa é você ver o Teleton. Outra coisa é você chegar lá na ACD e olhar 90% das pessoas, em qualquer idade, naquela situação. E aí você olha e fala assim, nossa, para que tanto sofrimento? E se você não tiver conhecimento da reencarnação e da reparação, você sai revoltado. Por quê? São crianças. Naquelas condições você fala, meu Deus. Mesmo assim, ali há uma misericórdia divina. Porque foi amenizado. Foi amenizado. E se você não dá conta, não faz. Estava conversando com o César alguns trabalhos que não dá para fazer se não der conta. Não é, César? Você é socorrista. Se você não dá conta, não faz. Não faz. Tem coisa que se você não dá conta, não faz. Estava assistindo aquela série Doctor lá. Bonitinho aquele rapazinho, né, autista, né? Bom doutor, good doctor. Só de ver uma cena com as tripas abertas, foi ver lá. Não ia prestar. Não ia dar certo. Eu ia desmaiar em cima do rapaz ali e ia ficar 2 doentes. Não dá certo. Então, a expiação, se você tiver certeza das consequências, muita coisa você não faz. Mas é da lei. Fez. Tem consequência. Então não é uma questão de, Deus está punindo. Não, Deus está mostrando que tem. Para quê? Vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Para que algo de pior não te aconteça. Pode ocorrer nessa vida, na vida espiritual, ou numa outra vida.
mas vai ocorrer. Aí vem a reparação. Porque eu me arrependi, pedi perdão, já passei pela expiação, ou estou passando pela expiação, mas eu preciso reparar. Se você quebrou, você tem que consertar. Se você sujou, você tem que limpar. Porque é assim que é. Você é o responsável pelos seus atos. E aí você vai ter que fazer aquilo que vai ter que limpar a coisa que você fez errado. O serviço sujo. Não dá para terceirizar. Você pode até tentar, durante a vida, que as outras pessoas sofram as consequências dos seus atos. E algum desavisado, por amor, encobra. Se der problema, liga para o pai, que o pai resolve. E às vezes o pai resolve, né? Mas vai chegar uma hora que não vai ter papai. E aí você vai ter que reparar. Então reparar é a ação concreta de corrigir o mal. E como eu corrijo o mal? Praticando o bem em seu oposto. Ser humilde se for orgulhoso, caridoso se for egoísta. É a etapa que anula. Pulei. É a etapa que anula o efeito do erro. Anula o efeito do erro. O amor cobre a multidão de pecados. Destruindo a causa, é fundamental a libertação e o progresso do espírito. Então a reparação é destruir a causa. É olhar para mim, me arrepender, expiar e concluir que eu preciso mudar para nunca mais maltratar o ídolo. Nunca mais maltratar esse, nunca mais maltratar aquele. Mesmo que eu não consiga reparar com aquela pessoa, porque a minha dívida não é para com a pessoa. Se fosse com a pessoa, seria fácil, hein? Seria fácil. Porque tem muita gente boazinha, e você pede desculpa, a pessoa desculpa de coração. E tá tudo certo. Quem sofreu, aceitou a desculpa, então, o que o outro tem com isso, não é? Eu maltrato ela. Ela pediu desculpa, você não gostou? O que você tem com isso? Ela que sofreu, a desculpou. Só que o problema é que a minha dívida não é para com ela. Porque ela é filha de Deus. E eu maltratei um filho de Deus. Então a minha falha é para com o universo. E se ela desculpar de coração, beleza, alma evoluída, não leva ressentimento, me desculpou. Só que eu tenho que reparar com o universo. Porque eu falhei, porque eu sujei, porque eu tenho que limpar. Então se não for com ela, vai ter que ser com outra pessoa, em outra situação. Mas que eu vou ter que reparar, eu vou ter que reparar. Porque a minha dívida é para com o universo. Ah, eu maltratei o fulano morreu, fiz uma oração, acendi uma vela, paguei a missa de 7º dia, beleza. Não é bem assim. Eu tenho que reparar as consequências. As consequências. E quando é o contrário? E quando é a pessoa que me fez? Aí a coisa complica, hein? Aí a coisa complica. Será que eu perdoo? Será que eu consigo lembrar e não sentir aquele mesmo sentimento de vingança, de ódio, de vontade de devolver o que me fizeram? Quanto eu... Ah, mas se eu deixar quieto, eu estou sendo um bocó da história, eu estou sendo o tonto da história. O cara me roubou, eu vou deixar quieto, eu vou ser um... Será que eu consigo? Difícil, não é? E quanto tempo eu fico preso naquela pessoa? Porque quando eu tenho raiva, eu estou ligando uma corrente magnética com a pessoa. Enquanto eu tiver raiva daquilo, enquanto eu tiver sentimento, enquanto aquilo me afetar, eu estou ligado psiquicamente com a pessoa. E aí fica difícil, não fica? Porque eu que sou prisioneiro de uma coisa que eu não fiz.
É uma autoescravidão. E aí eu quero me vingar. Eu sinto raiva, eu sinto ódio. O que é o ódio? Ódio é o contrário do amor? Não. O contrário do amor é a indiferença. E a indiferença é uma doença moral. Se eu não sinto nada pela pessoa, eu sou doente, moralmente. Então o ódio é o amor não correspondido. O ódio é o amor não correspondido. Eu esperava uma coisa de você e você fez isso para mim. Eu não imaginava que você teria coragem. Aí eu esperei, não fui correspondido e agora eu tenho ódio. Agora, se eu não tenho ódio, se eu te perdoei, se eu não ligo, tudo bem, eu sigo minha vida. Porque a sua dívida não é comigo, a sua dívida é para com o universo. Lembra que a avó falava, quem desdenha quer comprar? É isso, o ódio é um amor não correspondido. Quando eu não ligo mais, eu toco minha vida. E se eu não trabalhar isso, toda vez que eu lembro, eu relembro e eu ressinto. Eu sinto toda aquela raiva de novo. Quem que é o escravo? Quem que vai ficar doente? Quem vai passar mal? Eu. Aí o que eu faço? Eu tenho que ressignificar. Não é esquecer, porque a gente não esquece. Ressignificar, dar outro significado. Lembrar daquilo, relembrar e não ressentir. Quando eu relembrar e não ressentir, eu ressignifiquei. Ou seja, aquilo que o César me fez não me afeta mais. Então eu estou liberto daquilo. Ele tem a dívida dele. Comigo? Não. Com a vida. Com o universo. Não comigo. É fácil, gente? É difícil? Não existe nada fácil e nada difícil. O que existe são coisas trabalhosas. É trabalhoso. É um sacrifício. É um sagrado ofício. É um trabalho sagrado. Eu vou mudar. Vou parar de levar ressentimentos, porque isso só me afeta. Então eu vou trabalhar isso. Por que que eu ressinto? Por que que eu me dou? Por que que eu não perdoo? Por que que me dói? O que que eu tenho que trabalhar em mim? Por que que eu estou me sentindo menos? E aí eu tenho que devolver para me sentir mais. Porque se não me afetar, está tudo bem. Ele me xingou, não me afetou, está tudo bem. O problema é dele. Se o César me der um presente e eu não aceitar, de quem que é o presente? É do César. Não é assim? Se o presente que ele vai me dar é uma ofensa, eu não aceito o seu presente, César. Obrigado. Eu não aceito o seu presente. Mas a gente consegue não aceitar? Difícil pra caramba isso aí, né? Trabalhoso demais. Em resumo, reconhecimento, o arrependimento, reconhecimento do erro, sofrimento, aprendizado pelas consequências, expiação, ação de corrigir e praticar o bem, reparação. Esses três elementos formam um roteiro para a evolução do espírito, visando a purificação e a reconquista da harmonia com as leis divinas, sem depender de um perdão. Se a pessoa não quer me perdoar, tudo bem, ela tem o direito de me perdoar. Eu fiz mal a ela, ela tem o direito de não me perdoar. E está tudo bem, ué. Tá tudo bem. Eu, de coração, quero me entender com ela. Mas se ela não quer, paciência. Paciência. Mas sim do mérito e do esforço individual. Eu me arrependi, eu passei pela situação em consequência do meu erro,
eu reparei fazendo bem e vida que segue. Ou seja, o Paulo vai lembrar de mim, mas eu não vou lembrar dele nem um minuto no carnaval por conta de uma discussão. Porque eu tenho mais coisa para fazer do que ficar remoendo isso. Certo? Falei um monte de vezes, Paulo. Pergunta aí, Paulo. Ninguém pergunta nada aqui. Pergunta alguma coisa aí, César. Não, mas faz uma pergunta aí. Que faltou eu falar. Quem quer perguntar? Se eu não souber, o César responde. Só estou falando isso porque tem um universitário do meu lado. Então, acho assim, deixar claro, independe, do meu entender, independe do grau de discussão, aonde você está, quem você é, do seu status social. Na verdade, isso é uma regra geral. E isso que é importante, porque somos a imagem de Deus, a semelhança, porque somos todos iguais. Então, o que é da matéria é matéria, o que é espírito é espírito. E na parte espiritual, essa regra vale para todos. Então, o que o César disse é que independe, não tem a ver com grau de instrução, de escolaridade, de dinheiro, de contatos, não tem a ver com isso. Por que não tem a ver? Porque as leis de Deus estão na consciência. Então aquele ser humaninho lá, aquele índio escondido na selva, tem dentro dele uma partícula divina. E dentro dele tem uma consciência. E essa consciência vai fazer com que ele não faça coisas que sejam em desarmonia com as leis da natureza. Um índio preserva mais a natureza do que nós, por quê? Porque ele só pesca o tanto que ele precisa, ele só caça o tanto que ele precisa, ele só destrói aquilo que ele precisa. Ele tem dentro dele, é natural. Lógico que ele não tem todo o conforto que a gente tem. Aí você vai ganhando inteligência e vai construindo edifícios, não vai ficar morando na oca a vida toda, né, com pernilongo. Você vai fazer ar-condicionado. A questão é quanto que você consegue manipular a natureza sem destruir a natureza, desequilibrar. Porque senão você tem consequências. Se eu poluo o rio, se eu não quero jogar a sujeira no catinturo e quero jogar no rio, é lógico que depois eu vou ter que beber aquela água. Então, você viu como é proporcional as consequências? É proporcional. Para terminar, então, vou ler uma mensagem que eu recebi domingo na Casa Espírita. Esse final de semana foi muito bom. Sábado eu assisti uma palestra do Orson Peter Carrara à noite, na Casa dos Espíritas em Rio Claro, já veio aqui. Lembra? Faltou cadeira. Estava chovendo aí numa terça-feira, primeira vez que ele veio. E no domingo, James Fonseca fez um seminário sobre mediunidade, o que fez a palestra do almoço do ano, de 2 anos atrás. Aliás, o Edson, que estava aqui em novembro, amanhã estará em Conchal. Se alguém quiser ir no SEAC, ele estará fazendo uma palestra lá. E essa mensagem é de Maria Dolores. Eu achei muito linda. Está escrito assim, ó. Está sendo procurado um homem considerado Galileu. 33 anos, pele clara e expressão triste. Cabelos longos e barba maltratada. Marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Bonito demais, né? Maria Dolores. Não acabou, não. Quase sempre está seguido por 12 pecadores e marginais. Porque os discípulos não eram santos. Foram canonizados pela igreja depois. Pecadores. Então era seguido por 10, sempre está seguido por 12 pecadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades,
determinando se dê a César o que é de César, mas espalha os ensinamentos contrários à lei antiga. Como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem e nos caluniam, a distribuição indiscriminada das dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado, sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, e recebeu insultos e pedradas sem reclamar quando conduzia a cruz nas costas. Não se defendeu. Quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a sua situação, porque os seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombaria, foi crucificado entre ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrasse solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos seus pés. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão lodoso recanto de um túmulo por favor de um inimigo. Após o 3º dia de sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificam pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse homem que está sendo cuidadosamente procurado, e ele se chama Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para frente, para sempre. Bonito, né? Maria Dolores. Visto por esse ângulo, é uma pessoa que morreu por pregar o amor. Condenado pelos seus próprios parentes, irmãos que todos achavam loucos, abandonado pelos discípulos que com medo fugiram porque ainda não suportavam, e a própria mãe arriscando morrer. E por misericórdia não mataram a mãe, porque o mínimo que podiam fazer é deixar a mãe ver o filho ser morto, não é? No mínimo. E aí foi um contraventor. Pregou o contrário de tudo que se falava. Perdoa, reconcilia-te, ajuda, não julgue, não apedreja. E aí atrapalhou o esquema. E quando se atrapalha o esquema, meu amigo, você é morto. Assim foi e assim é. São escolhas. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. E se você não der conta de ser um bom espírita, vai para outra religião e seja feliz. Seja feliz. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.